aqui já participando. Bom dia, quem está chegando agora, Gustavo, João Victor, Isaac. Então, vamos começar, né? Já são 10h50. Eu queria inicialmente justificar, né? Hoje de manhã cedo eu não enviei atividade, porque desde ontem à noite que eu estou com febre, né? Doente. Mas aí eu não podia deixar a aula, eu pedi a Lidiane para antecipar um pouquinho, para mim poder estar com vocês agora, já no finalzinho da aula. Como era só uma correção, uma coisa mais rápida, então dá para mim, né? Eu tomei um remédio e aí já estou me sentindo melhor para continuar a atividade aqui com vocês, tá? Então não vou estar 100% aqui, mas vou tentar dar o meu melhor para tirar as dúvidas de vocês. Então, como eu falei, nossa correção hoje, né, será a atividade medida de ângulo. Inclusive, ainda esperei alguns alunos, né, já estarem com certo conhecimento, né, a mais sobre isso, mas eu vi que muitos alunos ainda têm uma certa dificuldade. Então, por isso que eu resolvi fazer a webconferência, que é para a gente estar tirando essa dúvida. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, a página aqui do livro, 79 e 80, e a gente vai fazendo a correção. Obrigado aí, né, pelos estar pedindo melhoras para mim. Agradeço demais. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Só um minuto. Vocês já estão vendo aí a tela do livro? Conseguem ver? Obrigado, Isaac. Pronto. Aí na tela vocês não precisam se atentar tanto, porque vocês já estão com o livro. Obrigado, Paulo Henrique. Vocês estão com o livro, quero que vocês acompanhem o livro e vão me observando aqui quando eu estiver fazendo alguma demonstração, tá? Então a primeira questão que vocês tinham que responder era observar a abertura de cada um dos ângulos representados. Eu vou utilizar aqui 2 pincéis, não sei se vai dar para vocês verem daí, tá? Eu queria algo maior, mais colorido, mas não consegui encontrar. Para a gente fazer essa relação, né, com essas medidas. Isso aqui de uma forma que vocês veem melhor. Pronto. Então, vocês estão vendo aqui 2 pincéis, aqui eles vão representar 2 retas, tá bom? Então, são 2 retas, e aí quando a gente junta essas 2 retas, observem que aqui seria como se fossem os lados, acho que dá tudo para vocês verem, seriam os lados, aqui o encontro seria o vértice, não é? Que forma um cantinho aqui, conseguem observar? Ó? Temos aqui os lados, aqui o vértice e aqui forma um ângulo. Olha só, esse espaço aqui é o que a gente chama de ângulo. E aí o que é que vai acontecer? De acordo com esse ângulo, né, de acordo com essa medida, a gente vai ter diferentes tipos de ângulos. Professor, e que tipos são esses? Como eu apresentei lá na videoaula, né, a gente pode classificar esses ângulos da seguinte maneira. Quando a gente tem, né, uma circunferência, que é uma volta completa, a gente tem 360 graus. Né? Eu fiz até uma demonstração, eu vi que o João Vitor, ele não está aqui, né? Ele não participa das webconferências, mas ele sempre assiste depois, quando eu compartilho lá no YouTube. E aí ele fez a atividade, né? Recortou, o Gustavo também fez. Alguém mais fez? Me recorda aí se eu estiver esquecendo de alguém. Eu estou lembrando agora que o Gustavo fez e o Paulo Henrique você fez também, né? Um vídeo. Foi, eu lembrei agora também, Paulo Henrique. Né? Vocês fizeram, e aí mostrava, né? Uma volta completa, 360. Isso. E aí quando a gente tem metade, ó, né? Que como se imagina aqui um círculo. E aí essa metade, ó, como se fosse aqui a metade, forma um ângulo raso, né? Olha só. Imagina aqui que tem uma circunferência e aqui eu tenho a metade dela. Então, como eu demonstrei lá para vocês na videoaula, está até mais claro, para quem tem dúvida, assiste novamente, né, seria o ângulo raso, que é meia circunferência. Né? Quando eu divido aquela circunferência, aquele círculo, né, que a gente fez a construção de um círculo, que a gente dividiu no meio, a gente teve um ângulo raso. E aí, quando a gente tem um ângulo dessa forma, olha só, né, quando eu tenho 2 retas que representam 1/4, o que é que vai acontecer? A gente tem um ângulo reto, ó, forma um ângulo de 90 graus aqui, certo? A circunferência completa 360 graus,
meia circunferência 180 graus e 1/4, né? Observe, é como se aqui fosse 1/4, a metade da metade, forma um ângulo de 90 graus. Então, quando vocês têm duas retinhas que se cruzam com a outra, acaba formando um ângulo de 90 graus. E aí, quando essa medida, olha só, quando esse ângulo é menor, observe que aqui tem 90, quando eu diminuo esse ângulo aqui, ele é um ângulo menor que 90 graus. Então, observa, todo esse percurso aqui são ângulos menores de 90 graus. Que eu chamo de quê? Como é que eu chamo o ângulo menor de 90 graus? Quem é que sabe? Raso. Não, o raso é o de 180, eu falei agorinha. O reto é o de 90, e quando ele é menor do que 90, como é que eu chamo ele? Aqui, ó. Ele tem um ângulo menor do que 90 graus. Como é que eu chamo esse ângulo? Agudo. Agudo, muito bem. Ângulo agudo. Quando ele é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Já quando acontece, ó, tá aqui de 90 graus, se eu aumentar, olha só, fica uma abertura maior. Se essa abertura for maior do que 90 graus, eu chamo ela de quê? Esse ângulo de quê? Ninguém lembra? Pode colocar no chat. Quando o ângulo é maior do que 90 graus e menor do que 180. Ninguém lembra? Ângulo obtuso. Ângulo. Não, obtuso, certo? Repetindo, ó, para fixar. Vocês não assistiram a videoaula direitinho, viu? Terminar aqui a aula, eu vou colocar o link de novo lá no nosso grupo de WhatsApp para vocês assistirem novamente. Observe. A circunferência completa é 360 graus. Metade, que é o ângulo raso, 180, né? Ó, a metade. 1/4, observe, 90 graus. Menor do que 90, agudo. Maior do que 90, obtuso, tá? Então, vamos lá nas nossas questões, para ver se vocês acertaram. Observe, vamos aqui, observe a abertura de cada um dos ângulos representados. Então, vocês estão vendo 3 figurinhas, não estão? 3 ângulos, 3 aberturas. Lê aí, Gustavo, para mim, a continuidade. Esses ângulos têm aberturas diferentes. Quando maior a abertura de ângulo, maior a medida. Continue. O ângulo destacado na cor é maior medida. Pronto. Você respondeu como essa daí? Verde. Verde. Todo mundo concorda com o Gustavo que o ângulo destacado na cor verde é o de maior medida? Sim ou não? Pronto, estou vendo aqui no chat, concordando, né, que sim, Isabelle. Pronto, ó. Se a gente for observar aqui, né, esse ângulo aqui verde, ele tem uma abertura maior. Olha só, o ângulo destacado na cor verde é maior. Porque quanto maior a abertura, ó, o outro está mais ou menos assim, né, mais fechadinho. Aí vai abrindo mais um pouco, mas ainda não é de 90 graus. E o outro já é maior do que 90, ó, e já tem uma abertura maior. Então, eu tenho aí, nesses dois ângulos, o primeiro ângulo, a primeira abertura é um ângulo agudo. Na segunda ainda também é um ângulo agudo, porque é menor do que 90 graus. E o verdinho já é um ângulo obtuso, né? Ele é de maior medida desses ângulos aí que estão apresentados. Então, a resposta certa é o ângulo destacado na cor verde. Corrijam aí se alguém tiver errado, faça a correção, tá? Para medir um ângulo, é preciso medir sua abertura. De acordo com a sua abertura, é que a gente vai ter a medida desse ângulo e, consequentemente, né, a medida em graus. Né? A gente chama essas medidas em graus, como eu falei. 90 graus, 180 graus, 45 graus, né? Aquelas demonstrações que eu fiz para vocês lá na videoaula. Então, cada abertura está associada a uma medida em graus. Veja como a Adriana determinou a medida do ângulo em destaque. Infelizmente, né, a gente não tem. Algum de vocês aí tem um transferidor?
esse instrumentozinho aí para medir ângulo. Geralmente vem dos materiais escolares, vocês acabam comprando. Mas às vezes não usam direito, né? Não conhecem como deve usar. E aí, infelizmente, a gente não está na nossa sala para fazer essa demonstração, para vocês estarem medindo com ele. E eu também não tenho aqui em casa. Não estou com um aqui para apresentar para vocês. Mas a imagem mostra claramente, com certeza vocês conhecem o transferidor. Então, o transferidor é um instrumento que serve para medir ângulos em graus. A medida deste ângulo é de 50 graus. Vocês estão vendo aí no livro de vocês? Que a medidazinha do ângulo, ó, tem lá todas as medidas. Um transferidor tem de 0 a 180 graus. E aí, de acordo com a abertura, vocês percebem que aí está indicando lá no 50. Se está marcando lá no 50, então esse ângulo tem medida de 50 graus. Sabendo-se disso, qual é a medida de cada um destes ângulos em destaque? O primeiro, Ricardo. Você colocou o quê? Ricardo, tá aí? Acho que não. Pronto. O Ricardo colocou 180 graus. Ele acertou? O que é que vocês acham? Não? E quanto que é? 150. 150. O Ricardo colocou 180 graus porque o transferidor, ele no seu total, ó, se vocês observar, esse transferidor aqui, ele é a metade de um círculo, né? Concordam comigo? E é por ser a metade, dá 180 graus. Então, o transferidor desse formato, porque tem um outro modelo que é completo, mas esse modelo de transferidor, ele tem 180 graus. Porém, vejam aí que o ângulo, ó, vejam aqui o ângulo, ele está aqui, ó, marcando 150 graus. Vocês vão observar por as duas retas que se cruzam e formam um ângulo. E aí a abertura aqui está dando 150 graus, como foi colocado aí por alguns. O restante acertou, colocou 150 graus. Acertei. Pronto, muito bem. Então a medida é 150 graus. E na segunda figura, Isabelle? Você colocou o quê? Tranquilo, Ricardo. Não se preocupe, não. Você está aqui para aprender, tá? Nem se preocupe. O importante é que agora você saiba que é 150 graus. Aí sim, tranquilo. A Isabelle está colocando que é 40 graus. Vocês concordam com ela? A segunda figurinha aí, o transferidor, está marcando 40 graus? Sim. Pronto, muito bem. 40 graus. E a terceira figura? O terceiro transferidor está marcando qual é a medida do ângulo? Muito bem, Isabelle. 125. 125. Muito bem, Isabelle, Gustavo, Isaac, 125 graus. Não esquecer da palavrinha graus ou daquele símbolozinho, né? E destacando o grau, tá? Como vocês podem já ter visto em outras situações. Então, vamos lá. Respondido, então, a primeira questão, né? Vocês vão identificar que o ângulo maior, o ângulo destacado na cor verde é o de maior medida. E logo abaixo, identificar a medida do ângulo da abertura de acordo com os transferidores. Aí vocês vão identificar que o primeiro tinha medida de 150 graus, o segundo de 40 e o terceiro de 125 graus. Vamos para a próxima. Vamos agora para a página 80. Todo mundo lá na página 80. Vamos ver se vocês acertaram agora. Observe a figura ao lado e complete. Vocês estão vendo aí esse outro modelo de transferidor? Esse daí já tem uma volta completa. Se o outro era só metade, tinha 180 graus, esse transferidor aqui ele vai ter quantos graus? Me respondam aí. Tem quantos graus esse transferidor? Ele é uma circunferência completa. 360 graus. Muito bem, Isabelle. 360 graus.
Então, vamos lá. Ó. Vocês vão completar a tabela, o quadro, de acordo com a medida de ângulos em graus da situação apresentada. Então, o primeiro giro é uma volta completa. Como a Isabelle já respondeu, a medida do ângulo em graus de uma volta completa é 360 graus. Todo mundo acertou? 360 graus a volta completa? Sim. Muito bem. E meia volta, vocês colocaram quanto? 180. 180. E um quarto da volta? Isso aí, Isabelle, isso mesmo, Ricardo. Né? Meia volta, 180. E um quarto? 90 graus. Muito bem. Então, respondido aí, ó, tá o quadrinho completo. Volta completa 360, meia volta 180 e um quarto de volta 90 graus. Então, é muito importante que vocês saibam de verdade isso, tá, turma? Estudem bastante, releiam esse conteúdo, assistam novamente a videoaula que eu vou colocar e não esqueçam mais dessas informações, tá? Vocês precisam demais dessas informações. Vamos lá. Observe os ângulos destacados no retângulo. Cada um dos ângulos destacados no ângulo é chamado de ângulo reto. Por que é chamado de ângulo reto? Vocês sabem dizer? Por que a gente chama de ângulo reto? Podem falar sem medo. A gente está aqui numa sala de aula, trocando informações. Se errar, a gente aprende nossos erros também. Por que é que vocês acham? O que foi que eu falei de ângulo reto para vocês? Do lado já dá para responder. Ó. Observando o transferidorzinho ali do lado, está marcando alguma medida. O que é que vocês acham? Pronto, a Isabelle colocou aqui no chat, né? É chamado de ângulo reto porque mede 90 graus. Olha só, aqui, ó. Cada cantinho desse tem o quê? 90 graus. Aqui mais 90, aqui 90, aqui 90. Ou seja, o retângulo, os quatro ângulos internos de um retângulo, de um quadrado, dá 360 graus, né? Os quatro cantos. Os quatro ângulos. 360 graus. E cada cantinho desse é 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Aí vem a perguntinha. Observe o transferidor e responda. Qual é a medida do ângulo reto? Não tem como errar essa. A gente acabou de falar. 90 graus. 90 graus. 90 Vocês estão vendo, ó? Vocês percebem aí no ângulo, tem um retângulo novamente. Eu acho que dá para vocês observarem direitinho. O retângulo está em cima do transferidor. E aí vocês vão ver, né, que a abertura representado aí dá 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, na atividade, muita gente errou essa questão, por mais fácil que seja. Eu até pedi para alguns, se eu não me engano, o Isaac, não recordo exatamente, porque como são muitos alunos, a gente vai dando esse retorno, mas alguns alunos eu pedi para refazer, outros acabaram respondendo, mas espero que agora vocês tenham compreendido. Né? O transferidor já está dando a resposta. Qual é a medida do ângulo reto? 90 graus. Quarta questão. E a última, né? Hoje é bem rapidinho mesmo. De acordo com as orientações a seguir, desenhe o caminho que o ratinho seguiu sobre as linhas da malha até encontrar o queijo. Essa daqui a maioria de vocês acertou, viu? Eu gostei de ver. Só que alguns de vocês, ó, o caminho era sobre a linha. E aí muita gente fez, né? Por cima, por baixo, por dentro dos quadradinhos. Não, o caminho é a linha. Essas linhazinhas representam o caminho. Eu acho que dá até para vocês verem aí na tela, dá um zoom, vocês podem dar um zoom e vocês vão ver o caminhozinho bem direitinho, bem feito. E é assim que vocês devem fazer, tá? Então, qual foi o caminho percorrido pelo ratinho? Ele andou um lado de quadradinho à frente, ó, um lado. Então, eu não ia passar por dentro do quadradinho. Eu ia passar onde? Em cima do lado. Oi? Acertei. Olha, que coisa boa. Olha só, o Ricardo também acertou. Vocês vão deixar só o Ricardo e o Paulo Henrique acertarem?
Valeu demais. Passando, ó, ele saiu, né? Seguiu em frente, andou um lado de um quadradinho, girou 90 graus. Olha só o cantinho aí formado por 90 graus. Tá? Quando você subiu, né, que você virou à direita, formou um ângulo de 90 graus. E andou 3 lados de quadradinho à frente. Girou 90 graus agora para a esquerda e andou um lado de quadradinho à frente, encontrando o queijo. Então, dá para vocês verem, ó. Ele vai sair aqui. Não sei se dá para vocês verem o mouse aí. Dá um zoom aí que vocês vão ver direitinho. Ele vai sair aqui, vai andar um lado, vai fazer um giro de 90 graus para a direita, para cá, e vai andar 3 quadradinhos, 3 lados. 1, 2 e 3. E depois ele vai dar outro giro de 90 graus e andar um lado para a esquerda, ó. E aí ele chegou aqui no queijo. Simples e rápido e fácil, né, Gustavo? Gustavo também acertou. Então não esqueçam que tem que ser em cima da linha do quadradinho, tá? E aí vocês chegam no caminho. Então bem simples, bem fácil. E mais uma vez eu repito, não deixe de estudar, de anotar no caderno direitinho aí que uma volta completa 360 graus, meia volta, um ângulo raso 180 graus, um ângulo reto, que é 1/4, 90 graus. Quando a abertura é menor, então é o quê? Agudo. Quando essa abertura é maior, obtuso, tá? Maior do que 90 e menor do que 180. Obtuso, tá? Vou mandar o vídeo novamente lá no nosso grupo para vocês assistirem de novo, principalmente aquela parte que eu faço a atividade do círculo, tá? Para vocês revisarem. Então é isso, turma. Corrigido. Vocês têm alguma dúvida? A hora é agora de colocar as dúvidas. Não. Não? Tudo ok? Tudo compreendido? Estou aqui ainda com o Gustavo, Paulo Henrique, Isabelle, Ricardo, Isaac e João Victor, né, João Victor? Você que está aí? Pronto, turma. Encerrado. É verdade que você vai embora? Esse assunto eu falo depois, tá? Não está decidido ainda não. Depois eu converso com vocês sobre isso. Então, vamos torcer aí que dê tudo certo, né? Se Deus quiser, eu vou continuar com vocês. Não sei até quando, mas vai dar certo. Aí depois eu converso com os pais de vocês direitinho sobre isso, tá? Mas por enquanto, vamos estudar. Eu agradeço aqui a participação de vocês. Vou colocar lá o vídeo. E lembrando, depois do vídeo eu vou colocar a tabuada novamente lá no grupo, que é para vocês estarem estudando a tabuada que a gente vai voltar com divisão. Já era para a gente ter voltado essa semana, mas a gente tinha essas pendências, né, para correção e eu não gosto de deixar atividade para corrigir depois. Então a gente concluiu, a gente não tem mais nenhuma atividade para corrigir de matemática. E aí vou mandar lá no grupo a tabuada para vocês estarem estudando, que a gente vai retomar a divisão. Tá certo? Grande abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.